Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast. E hoje nós estamos aqui com o pastor Ronaldo, meu esposo, e nós vamos falar sobre o livro O Altíssimo Mudará a Sua Sorte. O pastor Ronaldo, ele é escritor de vários livros, também presidente da Ordem Mundial dos Capelães Evangélicos. Boa noite, pastor Ronaldo. Boa noite, paz seja contigo, pastora Glória, minha esposa aí, linda, maravilhosa. Que Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Minha companheira, 32 anos, nós juntos, e ninguém melhor do que você para estar comigo nesse momento aqui do podcast. Então vamos começar com uma pergunta aqui que vai impactar muita gente. Isso aí vai esclarecer e ajudar muitas pessoas. Pastor Ronaldo, no seu livro, O Altíssimo Mudará a Sua Sorte, como a divisão das classes sociais funciona na vida das pessoas e de que maneira isso influencia? O que acontece? Existe a divisão de classe no mundo material, nesse mundo que nós vivemos. Mas essa divisão de classe, ela acontece primeiro no mundo espiritual. Em Isaías 57:15, Deus diz assim: Eu, o Senhor Deus, o Altíssimo, habito no alto e sublime lugar. Mas habito também com contrito e abatido de espírito para vivificar o coração dos contritos e também vivificar aquele que está abatido. Existe no mundo espiritual divisão de classe. Então, são 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Cada céu representa uma classe do mundo espiritual. O terceiro céu, que é a morada de Deus, representa a primeira classe. O segundo céu, que é a habitação dos demônios, Efésios capítulo 6, representa a classe média. E o primeiro céu, que é essa que nós vemos aqui, que é o céu dos homens, representa a classe baixa. Ou seja, se você quer subir de classe no mundo material, você precisa conquistar isso primeiro no mundo espiritual. Por isso que, segundo Samuel 2,7, diz que Deus tira o pobre do pó e desde o montouro, desde o lixo, exalta o necessitado e o coloca sentado entre os príncipes e poderosos da terra. Ou seja, Deus tira a pessoa da classe baixa e coloca ela na classe alta. Ou seja, isso é uma conquista espiritual. E é isso que eu explico no livro O Altíssimo Mudará a Sua Sorte. Deus muda a sorte da pessoa e tira ela de uma classe e leva ela para uma classe mais alta. E existe algo como sorte sobre a perspectiva bíblica ou tudo depende do esforço e das escolhas humanas? Existe sorte, sim. Inclusive, muitas pessoas, muitos crentes, cristãos, quando ouvem a palavra sorte, eles assimilam com jogo de azar. Mas, assim como existe alegria e tristeza, existe saúde e doença, riqueza e pobreza, existe também a sorte e o azar. Existe o bem, existe o mal. E isso foi criado por Deus. Deus diz assim: Eu, Senhor Deus, criei o bem e criei o mal. Então, a sorte, ela existe e está na Bíblia. Se você pesquisar a palavra sorte na Bíblia, você vai ficar maravilhado do tanto que a Bíblia fala de sorte. Mas um dos lugares principais que Deus fala sobre sorte na Bíblia é o livro de Jó, aonde Satanás toma tudo de Jó, Jó perde tudo, vai para a classe da miséria, mas Deus muda a sorte de Jó e dá a Jó em dobro tudo o que ele havia perdido. Ou seja, Jó 42:10 está escrito: O Senhor Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele em dobro tudo o que ele havia perdido. Então observe que Deus muda a sorte de Jó para devolver a Jó, para dar a Jó o dobro de riqueza que ele tinha. Então a única coisa que Deus fez foi o quê? Mudar a sorte. Quando Deus muda a sua sorte, Ele muda o mundo material ao seu favor. Isso é sorte. Quando você não tem sorte, o mundo material está contra você. Mas quando você tem sorte, tudo trabalha ao seu favor. Então, assim, vamos dar um exemplo, Tem pessoas que ela fala assim: nossa, eu não tenho sorte. Ela faz um concurso, muitas pessoas passam, ela também inclusive passa, mas na hora dela assumir aquele cargo que ela fez aquele concurso, eles não chamam ela. Olha, a sorte, ela é algo real do mundo espiritual. Quando Deus muda a sua sorte no mundo espiritual, certo? Deus vai trabalhar no mundo material. Quando Deus muda a sorte de Jó, todas as pessoas que haviam abandonado Jó vêm até Jó, os seus amigos, seus familiares, dá a ele presentes
e dá a ele também anel de ouro. Ou seja, ajudam Jó a se levantar. Quando Deus muda a sua sorte, Deus coloca pessoas no seu caminho, que serão bênçãos na sua vida, para te ajudar a levantar, para ir para uma classe mais alta. Ou seja, quem está lá em cima vai puxar quem está lá embaixo para cima. Ou seja, Deus muda a sorte da pessoa, colocando pessoas no caminho dela para serem bênçãos de Deus na vida dela. Por quê? Porque Deus não fará nada nessa terra sem usar alguém. E nós não faremos nada sem Deus. E tem gente que diz assim, sorte é Deus. Não, Deus não é sorte. Deus é infinitamente poderoso. Deus é todo poderoso. Deus é inexplicável. Não tem como comparar Deus com sorte. Sorte é um mecanismo que Deus criou, assim como a cura, como o poder da libertação, para abençoar o ser humano. Também no seu livro, O Altíssimo Mudará a Sua Sorte, você fala de tirar as coisas velhas da nossa vida, né? E qual impacto isso causa na vida espiritual e emocional das pessoas? Lá em Levítico capítulo 26 está escrito: tire o velho para a chegada do novo, tire o velho da colheita para chegar o novo. Ou seja, o próprio Deus pede para tirar as coisas velhas para que o novo chegue. Deus está mostrando ali que as coisas velhas, elas barram no mundo espiritual de alguma forma, para que as coisas novas não cheguem na vida da pessoa. Então a pessoa tem aquela roupa velha que não está usando mais, pegue aquilo e tire do seu guarda-roupa para que a roupa nova chegue. A pessoa às vezes tem 3, 4 carros velho que não usa mais, vende, tira para que o novo chegue. Então você precisa tirar as coisas velhas para que o novo chegue. Assim é também até na nossa vida espiritual. Nós sepultamos o velho homem para que o novo homem ressurja. Amém? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem que sepultar o velho homem para que o novo homem em Cristo Jesus ressurja na sua vida. Nossa. Por isso que nós temos que tirar o velho para que o novo venha para a nossa vida. Você quer coisas novas? Você quer oportunidades novas? Então você precisa tirar o que é velho na sua vida. Tem pessoas que só ficam convivendo com os velhos amigos, os velhos lugares. Vai para os lugares novos, procure amigos novos, porque lugares novos vai te fazer amigos novos, vai te trazer também oportunidades novas e ideias novas. E aí vai nascer o quê? A bênção de Deus na sua vida de forma nova. Olha, então o velho aí são várias coisas, né? Tanto o espiritual quanto o material. Exatamente, a pessoa tem que tirar os velhos costumes, né, que ela tinha quando ela era ímpia, quando ela não servia a Deus. Ela tem que tirar esses velhos costumes da vida dela para que a novidade de Deus, de Cristo, venha na vida dela. Então tire o velho para que o novo venha. E também, pastor, o que significa na prática ser cabeça e não cauda? Lá em Deuteronômio capítulo 28, diz assim: eu, Senhor Deus, te colocarei por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo. Ou seja, Deus está falando que Ele vai fazer com que você seja líder e não subordinado. Deus vai te colocar numa posição que você vai dominar ao invés de ser dominado. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, abrir a própria empresa, porque existe uma amarração espiritual na vida dela, travando a vida dela, amarrando a vida dela. Mas quando Deus muda a sorte dessa pessoa, Deus coloca ela por cabeça e não por cauda. Coloca ela em cima e não embaixo. Pastor, quando Deus muda a sorte de uma pessoa, quais transformações podemos esperar na vida dessa pessoa? Olha, as transformações são muitas. A pessoa que está, por exemplo, enfrentando problemas financeiros, Deus vai tirar esses problemas da vida dela, porque está escrito lá em Isaías 57:14, tirai os tropeços do caminho do meu povo, aplainai o caminho do meu povo. Em outra tradução diz assim, tirai as pedras grandes e pequenas do caminho do meu povo, para o meu povo passar. Ou seja, observe que ali não está falando do ímpio, está falando do povo de Deus. Pedras grandes e pequenas significa problemas grandes e problemas pequenos, ou seja, tropeços, amarrações espirituais que vêm na vida da pessoa, que o diabo coloca, porque o diabo se levanta contra quem é de Deus, para que aquela pessoa não prospere, para que aquela pessoa não conquiste, para que aquela pessoa não tenha vitória. Você compreende?
Mas Deus está dizendo em Isaías 57, 14, que Deus vai tirar os tropeços, vai tirar os problemas do caminho daquela pessoa. Jesus foi ressuscitar Lázaro e entre Jesus e Lázaro, que estava morto, havia uma pedra grande. O que Deus faz? Deus ordena aos discípulos que vão lá e removam aquela pedra. Ou seja, aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. É o homem que vai fazer e Deus vai usar o homem para fazer. E os discípulos foram lá, removeram aquela pedra e Jesus ressuscita Lázaro. Ou seja, entre Jesus e o milagre de Lázaro estava aquela pedra. Mas Jesus usa aqueles homens para remover. E assim também, entre você e o seu milagre da prosperidade, existe problemas grandes e pequenos que Deus vai usar alguém. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho para te ajudar naquele momento difícil da sua vida, tirar esses problemas para que você conquiste, para que você passe rumo à vitória e conquiste a sua vitória em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, como acontece a mudança quando Deus tira o pobre do pó, tanto espiritualmente quanto materialmente? Em 1 Samuel 2,7 está escrito que Deus tira o pobre do pó e o exalta e coloca sentado entre os príncipes e poderosos da terra. E está dizendo lá também que Deus enriquece e empobrece quem Ele quiser. Amém? Então, veja bem, existem duas coisas na vida da pessoa, o lado espiritual e o lado material. Quando Deus muda a sorte da pessoa, no lado espiritual, aquela pessoa que tinha dificuldade de se aproximar de Deus, ela vai ter facilidade de se aproximar de Deus. Eu vou dar um exemplo. Talvez você já começou a ler a Bíblia e te deu sono. Mas você fica 2, 3 horas ali nas redes sociais, né? No Instagram e por aí vai. Mas não te dá sono. Mas quando você vai ler a Bíblia, te dá o sono. Por quê? Porque existe um espírito ali colocando uma pedra de tropeço no seu caminho para que você não leia a Bíblia. Porque Ele não quer que você conheça a Deus. Quando Deus muda a sua sorte, Deus tira esse mal do seu caminho para que você consiga orar, jejuar, ler a Bíblia, ter uma comunhão com Deus. E no mundo da matéria, quando Deus muda a sua sorte, é aquilo que eu disse. Deus coloca pessoas no seu caminho que vão te ajudar a subir para a classe mais alta. Você vai ter uma oportunidade de trabalho melhor. Você vai ter uma ideia para você executar e prosperar. Vou dar um exemplo aqui de uma mulher que o marido dela abandonou ela e ela participou de uma cruzada minha e Deus a visitou e essa mulher, ela estava desempregada e Deus deu para ela a ideia de fazer um folhetinho e fazer marmitex para vender. Ela não tinha panela profissional, ela não tinha fogão profissional, ela não tinha nada profissional, ela só tinha a ideia que Deus deu para ela e o folhetinho que ela fez. Ela saiu distribuindo aquele folheto e ela parou de frente da construção do Costão Golf lá em Florianópolis. E ela entregou aquele folheto para o homem que era o engenheiro de obra, o chefe de obra ali, e aquele homem fechou um contrato com ela de 22 mil por semana só de marmitex. Ou seja, aquela mulher, da noite para o dia, com uma ideia que Deus deu para ela, mudou a sorte dela e ela ficou próspera, enriqueceu. Deus fez a mesma coisa com Jacó. Jacó estava escravo do tio durante muitos anos, trabalhava, não recebia, não conseguia se libertar, mas Deus o visita em sonhos e dá a ele uma ideia só, que Jacó vai lá e pede como salário os animais malhados, salpicados e listados, e ali, em 3 anos, Jacó se torna mais rico do que o próprio tio, ou seja, Deus muda a sorte de Jacó. Ensinamento, assim, muito profundo, né? Porque muita gente não está assim, perdido no mundo, sem saber o que está acontecendo com ela, então é a falta de sorte. Exatamente. Ela está cheia do azar. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. E Ele veio para dar vida e vida com abundância, em todos os sentidos. Deus quer que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa crer. O homem é um ser criador, como Deus é. Passarinho não precisa tomar curso para voar porque Deus criou ele no céu voando. Peixe não precisa tomar curso para nadar porque Deus criou ele nadando. E você não precisa tomar curso para criar, porque Deus já te fez como criador. Você é a imagem e semelhança do Criador. O que você fala, você cria. O que você pensa tem poder de criação também. Então, o que acontece? Muitas pessoas não acreditam que Deus pode mudar a sorte dela. Por isso que ela continua no azar. Você precisa crer que Deus pode mudar a sua sorte e Ele mudará a sua sorte.
e te levará para uma classe mais alta em todas as áreas. Tem pessoas, pastora Glória, que na saúde ela está numa classe baixa, numa classe miserável. Ela não tem saúde, ela não é próspera na saúde. Tem pessoas que não têm dinheiro, não é próspero no dinheiro. Tem pessoas que não é próspero no amor. Ou seja, ele não tem sorte no amor, ele não tem sorte na saúde e tem outros que não têm sorte financeiramente. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo e uma das obras do diabo é o azar. Ou seja, Jesus veio para destruir o azar, te dar uma boa sorte e mudar a história da sua vida. Pastor Ronaldo, por que tem muitos cristãos que estão nas igrejas e continuam enfrentando pobreza e dificuldades nas suas vidas financeiras, mesmo com as promessas bíblicas de prosperidade? São 613 promessas na palavra de Deus, porque são 613 metisvá, 613 mandamentos só no Velho Testamento. Só no Velho Testamento, fora o Novo, tá ok? Por que promessas? Porque cada mandamento que você cumpre é acompanhado por uma bênção. Uma bênção. Mas por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas creem que Jesus morreu, creem que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crê que Jesus vai arrebatar a igreja, crê que ele voltará, mas não crê que ele pode mudar a sorte dessa pessoa e prosperar essa pessoa, pode dar ela saúde, pode fazer um milagre na vida dela, pode restaurar o casamento. Ou seja, Deus não vai agir na sua vida porque ele tem dó de você. Se Deus tivesse dó de alguém, não havia pessoas nos hospitais, não havia pessoas pobres. Deus vai agir se você crer. Se você crer de todo o seu coração, aí Deus vai agir na sua vida. Amém? Se você crê que Deus pode te prosperar, ele vai te prosperar. Se você crê que ele pode te curar, ele vai te curar. Deus age pela fé e não pela dó. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja e não prospera e não tem saúde, porque ela não crê que Deus pode fazer aquilo na vida dela. Observe que todas as vezes que Jesus curou alguém, ele disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou. Ou seja, sem fé é impossível receber alguma coisa de Deus. A pessoa tem que acreditar que aquilo vai acontecer sem duvidar. Se ela sustentar isso, o milagre vai acontecer na vida dela. Ou seja, nós estamos vendo que as pessoas hoje estão sofrendo muito por falta de fé, por falta de sorte. Então, assim, esse livro que o senhor escreveu aqui, O Altíssimo Mudará a Sua Sorte. Como que as pessoas fazem para adquirir esse livro? Porque aqui tem muitos conhecimentos, aqui tem muitas revelações, né? Deus te revelou muitas coisas para mudar realmente a sorte das pessoas, para mudar a vida das pessoas. Principalmente nós brasileiros que estamos vivendo aí uma economia meia estável e as pessoas estão preocupadas. Então querem sorte, querem ter fé. Como que elas fazem para adquirir esse livro? Ele tem esse livro físico hoje? Hoje não tem esse livro físico, mas eu vendi vários livros desse físico, mas hoje tem o e-book, que você pode baixar o e-book no seu celular, no seu tablet, no seu computador. E tem pessoas que dizem assim: eu gosto de ler o livro impresso, eu não gosto de ler o livro e-book. Isso é uma grande bobagem, porque ela passa horas lendo no celular várias coisas em todas as redes sociais. Ela pode gastar esse tempo lendo o e-book, que vai trazer um conhecimento na vida dela e vai transformar. Porque a Bíblia diz: transformai-vos na renovação da vossa mente. Se você não transformar a sua mente, você não vai transformar a sua vida exterior. Tá ok? Então, você pode acessar livrosronaldo.com, está aí na tela, livrosronaldo.com, e você vai clicar ali, você vai adquirir nesse site todos, não só esse livro, mas também o Armadura de Deus, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, o Fogo Consumidor de Deus e outros livros também. Pastor Ronaldo, nós agora vamos falar sobre cura e sobre libertação. O senhor tem um ministério há mais de 25 anos de cura e de libertação, onde Deus tem te usado muito no Brasil, no exterior, em vários lugares onde o senhor vai, sobre cura e libertação. E hoje nós estamos aqui com o livro O Fogo Devorador de Deus, que o senhor é escritor deste livro, né? Um livro muito bom,
que ele ensina muito. Esse livro, para quem gosta de batalha espiritual, vai aprender muito com esse livro. Então eu quero te fazer algumas perguntas sobre a batalha espiritual e sobre cura. Pastor Ronaldo, os demônios realmente existem e eles podem entrar em um templo religioso ou em uma igreja? Sim, os demônios existem, são reais. Você crendo ou não, o mundo espiritual existe. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas para você entender isso aí, responder o que você perguntou, se os demônios podem entrar num templo religioso, lá em Lucas capítulo 4, versículo 33, diz que havia um homem possesso de um espírito de um demônio imundo, e ele estava dentro de uma sinagoga. Observa que esse homem estava possesso de um espírito de um demônio imundo dentro de uma igreja. Uma sinagoga, para quem não sabe, é uma igreja. Ele estava ali, ou seja, o demônio não se importou de entrar com esse homem lá dentro e sentar lá e assistir culto. E não sabemos quantas vezes esse demônio foi com esse homem para aquela igreja e participou dos cultos ali. Porém, naquele dia, o Senhor Jesus estava dentro daquele templo religioso. E a presença do Senhor Jesus incomodou aquele espírito, aquele demônio imundo. Por que imundo? Porque existe demônio de enfermidade também. São várias classes. Mas a presença de Jesus incomodou aquele demônio. E ele clamou em alta voz e diz: Ah, Jesus, o Nazareno, bem sei que tu és o Filho de Deus. Viestes atormentar-me antes do tempo? Ou outras traduções diz, destruir-me antes do tempo? E Jesus mandou ele se calar e expulsou ele daquele homem, e aquele homem foi liberto. Eu ministro libertação há 25 anos, aonde? Na rua? Não, dentro das igrejas. Aonde eu chego ali e oro e pessoas ali caem possessas de espíritos malignos. Porque a única coisa, pastora Glória, que impede do demônio entrar no seu corpo é a presença do Espírito Santo em você. Se você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o Espírito Santo vier e morar dentro de você, o demônio não pode entrar em você. Mas em templos religiosos, em templos feitos por mãos humanas, o demônio entra e sai qualquer hora que ele quiser. Você entende? Qualquer hora que ele quiser, ele entra e sai, como está escrito ali em Lucas capítulo 4, versículo 33. Ele entrou com um homem dentro do templo e estava assistindo o culto, até que Jesus liberta aquele homem. Pastor Ronaldo, o que a cura do homem mudo nos ensina sobre libertação e o poder de Deus, conforme está escrito em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 14? Em Lucas capítulo 11, a Bíblia diz que havia um homem mudo, e possesso de um espírito maligno mudo. Observe que o demônio que estava no corpo desse homem era um demônio mudo. Jesus expulsa o demônio dele e ele passa a falar. Então, observe o seguinte, o que nós vamos aprender aqui? O que tinha nesse homem era um demônio mudo, fez ele ficar mudo. Existem demônios que agem em várias áreas, trazendo vários tipos de problemas. Se um outro demônio entrasse nesse homem, fosse um demônio de prostituição, faria ele ser prostituto. Se fosse um demônio de adultério, fazia ele ser adúltero. Se fosse um demônio de outro tipo de enfermidade, de paralisia, faria ele ficar paralítico. Como era um demônio mudo, o que acontece? Jesus expulsa e ele passa a falar. Então existe uma diferença entre doença e enfermidade. A doença, ela é causada pelo mau uso do seu corpo. Você come mal, fica doente, você corre aqui, cai, quebra uma parte do seu corpo, você fica doente. Você pode ficar doente por causa de uma genética, mas se você faz uma cirurgia, você toma um remédio e você se cura. O remédio pode curar a doença, o médico pode curar a doença física. Mas a enfermidade não. A enfermidade ela é espiritual. Observe que Jesus expulsa o demônio dele, e era um demônio mudo, e ele passa o quê? A falar. Ou seja, o problema dele não era físico, era espiritual, tinha um demônio mudo nele. Então, a enfermidade é o quê? É a doença colocada no corpo da pessoa
através de um demônio. O demônio vai lá e coloca no corpo daquela pessoa aquela enfermidade. Eu já expulsei milhares de demônios das pessoas nesses 25 anos, demônios de enfermidades, e quando o demônio sai, a pessoa é curada automaticamente. Então você deve orar da seguinte forma: espírito de enfermidade, em nome de Jesus, sai do corpo dessa pessoa. E aquele demônio vai sair e aquela pessoa será curada em nome de Jesus. Mas nós aprendemos também algo interessante, porque aqueles homens religiosos da época, eles dizem que Jesus expulsava demônio por Belzebu ou Belzevuve, senhor das moscas, o maioral dos demônios. Mas Jesus, ele esclarece algo muito forte ali. Ele diz, eu não expulso o demônio pelo poder do demônio, porque Satanás não é contra Satanás. Se Satanás for contra Satanás, o reino dele não prevalecerá. Porque todo reino que luta contra si mesmo é dividido, não subsiste, né? Não prevalece. Então observe que Jesus revela ali que existe um reino do diabo e é organizado para desorganizar a vida das pessoas. Mas existe também o reino de Deus. E aí Jesus disse, eu expulso o demônio pelo dedo de Deus. Amém? Amém. Pastor Ronaldo, o que acontece então é que muitas pessoas, elas estão doentes, elas fazem exames, fazem raio-x, ressonâncias, vários exames e não tem aquele diagnóstico. O médico não encontra o diagnóstico, não sabe que tipo de doença é. Então, essa doença é uma enfermidade? Essa doença é uma enfermidade. Por quê? Porque o raio-x, né, os equipamentos humanos criados pelo ser humano, os equipamentos criados pelo ser humano não podem detectar o que é espiritual. Ele não pode tirar foto de um demônio, o raio-x de um demônio. E observe que algumas pessoas, o mal fica andando no corpo dela. Um dia a dor está aqui, outro dia está em outro lugar. O mal fica caminhando no corpo daquela pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, eu orei por uma mulher recentemente, numa cruzada que eu fiz, que ela era corcunda. E quando eu expulsei aquele demônio do corpo dela, ela se endireitou. Orei também por um homem que era cego recentemente, está no meu Instagram aí. Ele era vítima de feitiçaria. O que estava nele era um espírito cego, porque existe o espírito cego, surdo e mudo também. Ele entra na pessoa, faz a pessoa ficar surda, faz a pessoa ficar muda, faz a pessoa ficar cega. E eu expulsei aquele espírito cego daquele homem e ele passou a enxergar. Então, se você quer saber se é uma enfermidade ou não, só você olhar para os exames. Tem o problema, mas o exame não detecta nada, é uma enfermidade. Aí tem que orar e repreender e mandar aquele espírito embora para que a pessoa seja curada. Ou seja, então precisa de realmente uma libertação. E como tem muitas pessoas que estão até mesmo num leito de um hospital, estão ali vários meses, semanas, meses, fazem todos os tipos de exames, estão ali padecendo. Exatamente, precisa de uma libertação. Precisa de uma libertação, então, de alguém chegar e orar para repreender. E orar e repreender. Expulsar esse mal da vida delas. Por isso que Jesus disse, eis que toda autoridade eu vos dou no meu nome. E em meu nome vocês expulsarão os demônios e curarão os doentes e enfermos. Observe que não é só doente. Jesus diz, curarão em meu nome os doentes e enfermos. Então, há uma divisão aí. E Jesus deu essa autoridade só para pastor? Não. Essa autoridade é para todo aquele que crê em Jesus e é cheio do Espírito Santo. Se você crê em Jesus e é cheio do Espírito Santo, você tem autoridade para, no nome de Jesus, expulsar os demônios e libertar as pessoas das obras do diabo. Como a expulsão de demônios revela a presença do reino de Deus entre nós, conforme está escrito em Lucas, no capítulo 11. Em Lucas capítulo 11, eu citei aqui a libertação do mudo. Jesus expulsa o demônio mudo e ele passa a falar. E aí os fariseus dizem que Jesus estava expulsando o demônio por Belzebu ou Belzevuve, o senhor das moscas, o maioral dos demônios. E Jesus disse, eu não expulso o demônio por Belzebu, eu expulso pelo dedo de Deus. E se eu expulso pelo dedo de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. Ou seja, o poder e a autoridade de expulsar demônios comprova a chegada do reino de Deus naquele lugar, porque você vai ver visivelmente a luta do reino do diabo contra o reino de Deus.
a luz contra as trevas. E você vai ver o quê? Você vai ver o reino de Deus prevalecendo contra as trevas. Por isso que o diabo não quer que você acredite que demônio existe. Por isso que o diabo não quer que você acredite que o reino dele existe. Por quê? Porque se você não acreditar, você vai ficar quietinho sem lutar. Mas se você entender que existe um mundo espiritual, que os demônios existem e lutam contra as pessoas para matar, para roubar, para destruir, para colocar enfermidade, você vai o quê? Você vai se fortalecer em Deus e você vai repreender esse mal e vai alcançar a vitória em nome de Jesus. Então observe que uma das provas de que o reino de Deus chegou em algum lugar é o poder naquele lugar para libertar as pessoas dos demônios. Essa é uma das provas. Antes de Jesus, ninguém havia expulsado demônio. Jesus chega e expulsa demônios por todos os lugares que ele vai. Ou seja, no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, fala de Jesus expulsando demônios por todos os lugares que ele ia. Essa é uma marca. Até os religiosos dizem: que doutrina nova é essa deste homem, que até os demônios lhe submetem? Ou seja, o verdadeiro evangelho tem poder e autoridade para libertar as pessoas dos demônios. E nós sabemos que tem muitas pessoas sofrendo. E muitas pessoas têm medo, até mesmo de ir em uma igreja ou procurar um pastor para poder libertá-la. Existe isso, esse medo? Isso, existe sim. Por que esse medo? Existe esse medo, mas esse medo é colocado pelo próprio demônio que está dentro da pessoa. Ele não quer que a pessoa se liberte. Observe que o demônio que estava lá dentro da sinagoga, ele sabia quem Jesus era. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 33. O demônio grita em alta voz: ah, Jesus Nazareno, bem sei quem tu és. Tu és o santo de Deus. Vieste me destruir antes do tempo? Ou seja, o demônio sabe quem é de Deus. Se a pessoa vai numa igreja que tem um homem ali cheio do Espírito Santo, um homem usado por Deus, um homem que tem autoridade no nome de Jesus, o demônio sabe quem aquele homem é. E o demônio não quer que aquela pessoa vá naquele lugar para ser liberta. Mas o demônio quer que a pessoa vá num lugar que não confronte ele. Por isso que você vê muitos lugares hoje enchendo, aonde não confronta os demônios, e lugares que confrontam os demônios têm uma dificuldade de encher. Por quê? Porque o diabo luta para que aquela pessoa não vá naquele lugar, para que aquela pessoa continue escrava de Satanás e não seja liberta. Ou seja, ele sabe onde ele vai ter que sair da vida da pessoa para a pessoa poder ser feliz. Ele sabe. Ele quer que a pessoa seja infeliz, ele quer escravizar a pessoa na infelicidade, nas doenças, né? Pastor Ronaldo, como podemos discernir se uma enfermidade é de origem espiritual ou física, conforme está escrito em Lucas 13, no capítulo 13, no versículo 11 ao 16? Em Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 16, a Bíblia diz que havia uma mulher que era corcunda há 18 anos, curvada. E a Bíblia diz que ela tentou de tudo para se endireitar, mas ela não conseguiu. Observe que ela tentou de tudo para se endireitar. Jesus chama essa mulher para perto dele e diz: mulher, você está livre da sua enfermidade. Observe que Jesus não expulsou um demônio dizendo assim: eu te expulso o demônio. Não. Ele disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Por quê? Porque no versículo 16, que você mencionou, Jesus fala: não poderia eu livrar essa mulher da prisão a qual Satanás mantinha ela presa há 18 anos? Então observe que ela tentou se curar de várias formas e não conseguiu. Provavelmente ela procurou todos os médicos, todos os recursos da medicina daquela época e ela não pôde se endireitar de modo algum, porque era uma enfermidade. E Jesus revela no versículo 16 que aquela mulher estava presa numa prisão espiritual de enfermidade. A Bíblia fala que Satanás tem o poder de prender algumas pessoas em prisões para que essas pessoas satisfaçam a vontade do diabo. E qual é a vontade do diabo? Que a pessoa fique doente, que o casamento dela seja destruído, que ela fique na miséria, que ela não prospere, que ela não tenha comunhão com Deus. Então o diabo vai lá e prende aquela pessoa em prisão espiritual. Prisões espirituais existem, são reais. E o diabo prende, como prendeu essa mulher há 18 anos
na prisão da enfermidade nas costas daquela mulher. E Jesus liberta aquela mulher. Então, para entendermos sobre doença e enfermidade, é isso aí. A doença não pode ser curada por meios humanos e meios materiais. Tem que ser somente pelo poder de Deus em nome de Jesus. Jesus livra aquela mulher daquela prisão e ela se endireita imediatamente, instantaneamente, ela se coloca em pé, totalmente curada, porque ela foi livre da prisão de Satanás. Quantas pessoas estão nos assistindo agora? E nesse momento essa pessoa está numa prisão do diabo. Ela não consegue largar o cigarro, ela não consegue largar a bebida, ela não consegue largar a pornografia, ela não consegue largar o adultério, ela não consegue se libertar da miséria, da dificuldade, do nome sujo, porque o diabo prendeu essa pessoa nessas prisões espirituais que trava a vida da pessoa e ela não consegue sair disso. A única forma dela sair disso não é pela psicologia, respeito os psicólogos, não é pela medicina, respeito os médicos, mas é pelo poder sobrenatural de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Aí essa pessoa vai ser livre do poder do diabo. Pastor Ronaldo, quais são os passos essenciais para uma pessoa garantir a salvação eterna segundo a Bíblia? É bem simples. A palavra de Deus, ela diz: se você crer em Jesus com seu coração e com a sua boca confessar que Ele é o Senhor, você será salvo. Então, somente crer e confessar. E a palavra do Senhor também diz: quem crer e for batizado será salvo. Agora, tem pessoas que elas rejeitam o batismo. Eu creio, mas não quero o batismo. Então, essa pessoa não crê, porque quem crê, batiza. Mas se acontecer com a pessoa como aconteceu com o ladrão na cruz, ele não teve tempo de batizar, mas ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele foi salvo. Então tem pessoas que elas vão estar no hospital, nas últimas, não vai dar tempo dela batizar, mas vai chegar lá um capelão, uma capelã, vai pregar para ela, ela vai crer que Jesus é o Filho de Deus, vai confessar com a sua boca e ela será salva. É bem simples assim. Pastor Ronaldo, como as pessoas vão conseguir comprar este livro, O Fogo Devorador de Deus? Para comprar esse livro, basta você acessar livrosronaldo.com e você vai comprar não somente esse livro, e-book, mas também o livro Altíssimo Mudará Sua Sorte, Anjos Subordinados ao Nome de Jesus, Armadura de Deus e outros livros. Basta você clicar nesse link que está aqui na tela e você vai adquirir esse livro. Se aqui na tela não tiver o link, você pode acessar o link na bio do Instagram, lá tem o link do site e você clica lá e você vai poder comprar o meu livro. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença no nosso podcast. Que Deus te abençoe. Até a próxima vez. Amém. Deus te abençoe. Um abraço, minha esposa, pastora Glória. Muito obrigado por me ajudar nesse momento aqui. Deus te abençoe.